Boa tarde a todas e todos. Ficar de pé, que é para poder o som sair melhor aqui, né, do instrumento. Eu queria agradecer muito à professora Malu Refinetti pelo convite, agradecer a todos os organizadores, também parabenizar o LabIAB pelos 20 anos. Uma salva de palmas aí para o LabIAB, pessoal, vamos lá? Uhul! Muito bom! Estava pensando aqui, refletindo, né, que sem o LabIAB a FAO seria outra FAO. Se a gente pensar os últimos 20 anos e imaginar um cenário que não é nem imaginável, né, sem o LabIAB, acho que a gente não consegue nem conceber, né? Então, é um laboratório fundamental aí nas lutas urbanas, né? Então, acho que é um motivo para a gente estar aqui junto e um dando força para o outro, né, nesses tempos tão difíceis. Mas, assim, eu vou tentar não me perder aqui, né, na fala, e eu quero só colocar que apesar de trabalhar como professor na UFABC, né, o meu ponto de vista aqui, lógico que a gente não pode perder os cacoetes acadêmicos que a gente sempre leva para tudo que é lugar, né, até com o filho da gente a gente tem, né, veja bem, né, a citação de tal autor, mas eu aqui vou estar falando enquanto representante do Centro Gaspar Garcia na Operação Urbana Centro, né. Então, esse é o ponto de vista da minha fala, que eu acho que era o que precisava ser e acho que é o que era a expectativa, né? Eu queria pedir, pode ir passando? Né? Só para situar um pouco, a Operação Urbana Centro, né, a Simone já colocou para a gente um pouco, né, ela foi criada em 1997, ou seja, antes do Estatuto da Cidade. É uma operação, ela foi uma herdeira da Operação Urbana Anhangabaú, que é, né, lá de trás, né, do período da época da gestão da Erundina. E aí a gente teve a instituição da Operação Urbana Centro e da Comissão da Operação Urbana Centro, que conta com 9 membros da sociedade civil e 5 do poder público. Pode passar? Esses membros, tanto da sociedade civil, né, mas do poder público, mas principalmente da sociedade civil, é uma coisa muito maluca, né, porque nós temos aí mais de 20 anos de funcionamento do Conselho e os membros, as entidades são as mesmas, né, nunca houve eleição, nunca foram eleitos, foram convidados e indicados, e esses integrantes, né, tem vários deles que acham que isso é normal, que eles devem ser vitalícios, que é natural que algumas entidades estejam ali de forma vitalícia, tomando decisões na cidade durante décadas, né? Isso é um fator que a gente levanta para o debate aqui, a gente acha que é importante questionar. No caso, Movimento Defenda São Paulo, Associação Viva Centro, Associação Comercial de São Paulo, a FEBRABAN, né? Federação dos Bancos, né? O Secov, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região, o Instituto de Engenharia, o IAB e o Centro Gaspar Garcia e, lógico, diversos órgãos da administração pública municipal. Pode passar. Então, os objetivos, eu também achei que valia a pena, né, só trazer aqui os objetivos da Operação Urbana, porque a gente relendo, é até interessante, a gente passa um tempo sem ler, a gente pega depois, revisita e vai ler de novo, né? E reflete sobre aquilo que a gente está fazendo no dia a dia, né? E quantas vezes a gente fica se perguntando, aquela famosa pergunta, o que eu estou fazendo aqui, né? No meio da reunião da Operação Urbana. Quer dizer, já teve situações, né, mais de uma vez, em que a gente ficou se questionando, é melhor estar ou não estar, né? Porque não é um conselho que né, e não a Operação Urbana não é um instrumento que foi criado, né, foi desenvolvido com o objetivo claro de promover a inclusão social, de democratizar a cidade, né, e de promover a função social da propriedade, né, aspectos aí centrais da política urbana que a gente acredita. Mas ele está muito mais numa dimensão dos investimentos na cidade, de circuitos financeiros, né, do investimento em infraestrutura, da outorga onerosa. Então, é um debate sempre complicado do ponto de vista de quem está defendendo o interesse da população de muito baixa renda.
né? De todos os objetivos aí, por exemplo, a gente, né, se a gente for ler, tem vários que falam, né, de coisas importantes, que é de qualificar o espaço urbano, né, de aproveitar os imóveis, da gente incentivar a preservação do patrimônio histórico. Mas o sexto, vamos dizer, é o único que a gente identifica que tem uma dimensão da inclusão, né, que é iniciar um processo de melhoria das condições urbanas e da qualidade de vida da área central, especialmente dos moradores de habitações subnormais. É esse que, vamos dizer assim, acaba sendo o objetivo que o Centro Gaspar Garcia se identifica mais, né? Porque, no fim, de todas aquelas entidades que estão aí, o Centro Gaspar Garcia é o único que representa, né, e procura ali fazer a voz da população, ou moradora do cortiço, ou os ambulantes, ou os catadores de material reciclável, população em situação de rua, enfim, a população que está mais excluída ou mais vulnerável. Pode passar, né? Depois a gente deixa aí os objetivos para todo mundo ver, né? E o centro de São Paulo, a gente falar um pouco, né? Pode passar. Esse aqui é um mapa, né? Também eu achava que era importante situar, falar um pouquinho da dinâmica geral, né? Quando o Observatório de Remoções, né, que eu pela UFABC eu participo, né, aqui junto com o pessoal da FAO, né, quando o Observatório de Remoções mapeou o número de comunidades que estavam ou foram removidas ou estão sob ameaça de remoção, né, a gente identificou mais de 800 mil pessoas, né, perto de 1 milhão de pessoas somente no município de São Paulo, Mauá, Diadema, Santo André e São Bernardo do Campo, né? Nos últimos 5 anos, aproximadamente. Então, é um movimento gigantesco, né? Que tem muita produção habitacional, né? A gente passou por um período de muita produção, de muito dinheiro, muito recurso, né? Inflacionou muito o preço dos imóveis e, ao mesmo tempo, também teve muita produção de habitação, pelo Minha Casa Minha Vida, todo mundo sabe, mas também houve muito deslocamento e muita remoção forçada da população de baixa renda. É sob esse contexto, né, que a gente, de alguma forma, vem atuando, né? Isso aqui, por exemplo, é uma imagem, né, de um dos cadernos da prefeitura, né, dos diagnósticos que vêm sendo realizados pela equipe que está trabalhando lá, né, bravamente aí, mas que, por exemplo, mostra os lançamentos residenciais na região, nos distritos centrais, entre 97 e 2015, né, e a gente vê ali as concentrações das bolinhas e a diferença de cor, né, no fundo, está relacionado com a concentração de imóveis que adquiriram outorga onerosa. Quer dizer, isso mostra, de alguma forma, a dinâmica, em que pese que a Operação Urbana Centro não é a operação urbana mais dinâmica, que mais movimenta grana, comparado com as outras, né? Ela é até uma operação urbana considerada morna, né? Por vários colegas. Tem muita gente que acha que é uma dinâmica, que é uma operação urbana que não está funcionando, né? A gente, às vezes, fica em dúvida se isso não é bom. Quer dizer, quanto menos funcionar, talvez seja melhor ou não. É um debate, né? Um debate, porque quando funciona muito, a operação urbana que está funcionando muito é bom para quem? Né? Então, são questões que a gente quer trazer aqui para o debate. O Luiz Corrara, por exemplo, está fazendo um pós-doc, está fazendo pós-doutorado com bolsa do CNPq, como bolsista sênior do CNPq, né, lá com a gente na UFABC, e ele está elaborando aqui, né, no pós-doc dele, uma discussão sobre política de habitação para a população em situação de rua. E ele está pesquisando, está trabalhando com 5 cidades brasileiras, 5 capitais: Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e Salvador, Fortaleza, Salvador, né? Bom, são 5 capitais do Brasil, e ele vem fazendo uma discussão, né, sobre como que a estrutura, né, o resultado do capitalismo, incide sobre essa população. Então, ele estava colocando aqui, outro dia, ele estava discutindo com a gente, falando, para a estrutura econômica, a população em situação de rua é descartável. Para a estrutura ideológica, eles são desprezíveis. Para a estrutura social, eles são irrecuperáveis. E para a estrutura urbana, eles são desalojáveis. Então, essa é um pouco, né, a partir de mais de 70 entrevistas que ele está realizando em várias capitais do Brasil, entrevistando as pessoas que saíram da rua e que foram, então, sob alguma forma de atendimento habitacional, né, compilando e cruzando com o referencial teórico, um pouco a visão que se tem quando a gente fala de
população em situação de rua, por exemplo, né? Todo o estigma que está por trás. Como é que a gente, num conselho de operação urbana, vai defender, junto a entidades Defenda São Paulo, né, Viva o Centro, Secov, falar em nome da população, falar dos interesses da população, ou que a gente tem que respeitar, incluir a população em situação de rua, se eles são aquilo que não deu certo no capitalismo, né? O capitalismo, né, traz muito para a gente assim, quem é o bem-sucedido, aquele que vingou, o que deu certo, e os que foram derrotados, né, os que estão à margem, né? Então, como que você trabalha isso dentro de um conselho de uma operação urbana, né, que tem outros objetivos, etc. e tal. Então, estão entre os desafios aí, pode passar. Né? Aqui são, por exemplo, as áreas de ZEIS e ZEPEX, que é super importante, que a gente tem demarcado aí, são lutas desde a gestão da Marta, né, que a gente lutou, as assessorias técnicas, e depois outras gestões do Haddad, aí, que a gente conseguiu demarcar. Pode passar, né? E aqui um quadrinho que eu também peguei do caderno da operação urbana, né? Sobre a arrecadação, né? Aquilo que eu comentei, foi uma operação urbana que arrecadou 59 milhões, não chegou a 60 milhões até por volta de 2016, com períodos em que houve concentração da arrecadação financeira. Depois acho que pode, quem tiver interesse olhar melhor, pode passar, né? E assim, aqui, né, para a gente, além da resistência, da gente ficar às vezes sozinho, durante essas décadas aí levando porrada, nos últimos tempos nós estamos levando porrada junto com o IAB, né? A gente levou porrada sozinho muito tempo, e agora nós estamos junto com o IAB, levando porrada é modo de falar, né? Resistindo, teve até momentos de virada e momentos de vitória, de emplacar coisas importantes. Por exemplo, a gente emplacou recentemente a aprovação do censo de cortiços, que a gente acha que é uma vitória importante. A gente vinha batendo o martelo, né? Isso é uma coisa que o Luiz Corrara também comenta sempre, que a população moradora de cortiços, por conta de empreendimentos aprovados dentro da área da Operação Urbana Centro, tem que ser atendida ou dentro do perímetro, ou no máximo a 500 metros do limite da fronteira do perímetro. E a gente conseguiu incluir isso dentro da norma. Isso, isso faz parte hoje da normatização, mas para a gente poder prever e poder aplicar, tem que ter o censo de cortiços, que é uma coisa que São Paulo nunca fez, né? E a gente não vai ter para a cidade toda. Um censo de cortiços está sendo contratado, né, nesse momento, somente para o perímetro da Operação Urbana Centro. A gente acha que essa é uma vitória, foi importante aí dos últimos poucos anos. Foi na gestão do Haddad que se criou as condições um pouco mais favoráveis, a gente conseguiu. E a outra, né, é a aprovação de um recurso para HIS, para locação social, né, 8 milhões e pouco, para um prédio na 7 de abril, né, para a reforma de um prédio, para 94 unidades habitacionais. Então, a gente acha que também foi uma vitória importante aí ao longo desses mais de 20 anos, pode passar. Né? Para não falar que, né, a gente não falou das flores. Então, tem flores aqui, bonitas, cheirosas, né, vistosas. E, lógico, outras coisas importantes, a questão da Praça das Artes, e questionáveis também, né? Praça Roosevelt, né? Então, até que ponto, questões que são muito também polêmicas, né? Que não são consenso total. Será que isso é prioritário, né? Numa cidade, uma metrópole que nem São Paulo, né? Algumas obras alguns projetos também discutíveis, né? Alguns muito caros, toda uma discussão em torno de negócio de tipo de piso, né? O pessoal da Viva Centro adora discutir o piso, né? Deixar a gente fica 20 anos discutindo os pisos do centro, né? Então, é um conselho um pouco fora do tempo, um pouco anacrônico, aquela reunião lá, um pouco anacrônica. A gente tem que fazer um pouco de terapia de tempos em tempos para aguentar a reunião. Vamos lá, né? Então, aqui é só, né, para mostrar o predinho ali, 8.154.000 para a execução da reforma do prédio, que foi desapropriado em curso do Fundurb e para locação social, né? Pode passar. Só para também recuperar um pouco, né, a dissertação de mestrado do Dito, que ele fez lá na UFABC com a gente, quando ele fez um resgate sobre tudo que foi construído no centro de São Paulo, desde a gestão da Luiza Erundina, né, até 2014, a gente computou 6.381 unidades, né? E aí eu sempre pergunto lá para os alunos, quando a gente discute um pouco isso lá na UFABC, a gente pergunta, 6.381 unidades em 25 anos para o centro de São Paulo. É muito ou é pouco, pessoal? É muito ou é pouco? É pouquíssimo, né? A gente divide por ano, nos 25, dá umas 200 unidades por ano na média,
né, para uma metrópole de 20 milhões de habitantes. Então, mas a gente discute um pouco nesse quadro, esse é o quadro, né, por um lado, muito lançamento, por outro lado, aumento dos aluguéis, por outro lado, diversas operações urbanas, né, a população em situação de rua não para de aumentar, não para de crescer, todos os censos que são realizados pela prefeitura, a gente percebe, né, um aumento e está se intensificando esse processo de exclusão, pode passar, né. A questão da moradia, da luta dos movimentos de moradia é também extremamente visível, né. E a gente acha até que o Conselho aprovou a compra do prédio da 7 de abril, também um pouco por conta disso, quer dizer, é tão óbvio, é tão explícito, né, esse problema da moradia na área central, da quantidade enorme de imóveis ociosos, né, que vai virando até uma vergonha um Conselho ter dinheiro em caixa e não investir, não fazer um investimento, né? E aí a gente vê que o centro de São Paulo, como diz a Hermínia Maricato, no caso ela discute a cidade, né? É palco de luta de classes mesmo, né? Então o que nós vemos nas cidades é a luta de classe, não é no chão da fábrica, é na rua, né? Na rua, nos prédios, né? Pode passar. Lembrando aí, só quis também lembrar que a gente tem muitas derrotas dessa luta, mas tem algumas, né? Vitórias parciais, no caso, por exemplo, a Mauá, que teve aí uma decisão. Mas se a gente for olhar o preço, né, o custo dessa vitória, dá para fazer muita reflexão também, como é caro poder viabilizar a inclusão social em uma área bem localizada para um número muito reduzido de famílias, né, ainda que importante. Então, as questões aí, né, para a gente já ir caminhando, que interesses que o Conselho da Operação Urbana representa, qual o papel que o Conselho cumpre, que tipo de assuntos ele decide, que setores que estão presentes, o que defende esses setores, pode passar, sobre o dinheiro que entra e sai do Conselho, né? De onde vem para onde vão, né? Parece que é um dinheiro meio gratuito, como diz a professora Malu, né? Almoço grátis não existe, né? Então, eu achei super engraçado, né? A gente dialogando aí. Então, é um dinheiro que aparece lá no fundo do Conselho, e os conselheiros, às vezes, se comportam como se fosse dono, como se fosse o dinheiro da... Né? Outro dia, né, teve uma reunião que foi dado um desconto. Não, esse empreendedor merece um desconto, porque ele está ajudando. Teve toda uma polêmica, eu me abstive do voto. Então, só para dizer que vai ficando uma coisa tão caseira, quando você tem, depois de 20 anos, as mesmas pessoas, vai virando um encontro de compadres e comadres. Isso é muito perigoso, né? Porque a gente está lidando com dinheiro público, né? Então, a gente tenta manter um papel, né, de cordialidade com todo mundo, mas um papel de... Né, mas é bem difícil, assim. E qual o papel do Gaspar Garcia, né, que está lá, o papel do Instituto de Engenharia, do IAB? Nos últimos 2 anos, aí, como disse, 2, 3 anos, o IAB está junto da gente está com uma articulação muito importante, pode passar. E aí, então, assim, o Centro Gaspar Garcia sempre se colocou, né, e representa ali os interesses da população mais pobre, né? A gente procura fazer essa fala, é até chato, o pessoal vê a gente pedir a palavra, fala, ih, lá vem de novo aqueles caras chatos, vai falar a mesma coisa, né, que a gente está sempre ouvindo, mas não tem jeito, a gente está ali para isso. Sempre foi uma presença para questionar decisões, mesmo perdendo, né, em todas as votações. Em vários momentos, o Gaspar Garcia, já estamos acabando, o Gaspar Garcia chamou os movimentos do centro, o Fórum Centro Vivo, para discutir a pauta, quer dizer, a gente tem procurado dialogar e ouvir os segmentos, né, não só de moradia, mas a questão dos ambulantes, catadores, outros segmentos populacionais, né, agora tem toda a discussão lá do Campos Elíseos, da Craco, né. A gente apresentou a proposta para a inclusão da lei da questão dos moradores de cortiço, né? Isso também, de alguma forma, acabou evoluindo a discussão do censo de cortiço, pode passar. A gente acredita que falta mais transparência e falta oxigenar esse conselho, ele ainda é muito... uma confraria, né, praticamente, que a gente acha que isso é uma coisa bem complicada. O IAB está junto... a luta de classes, que eu falei, que a professora Hermínia sempre comenta, né? E vem funcionando há mais de 20 anos com um conselho que não foi eleito, como eu comentei, né? E que tem mandato vitalício. Isso fere gravemente, frontalmente, o que a gente fala aí, direito a gente vai na aula com os estudantes, fala do direito à cidade, gestão democrática da cidade, e está num conselho que há 20 anos não tem eleição. Então, a gente sai com... Né, fala, puta, que os alunos não me vejam entrando nesse conselho aqui, que vão achar que eu sou um coroné com um discurso de moderninho, né? Mas é uma contradição.
são um pouco, né, para a gente azeitar o debate aí, né? E tem os conselheiros que não vê um problema nisso daí. Pode passar? Então, algumas referências aí, e obrigado, desculpa se eu passei o tempo.